Peregrino, de John Bunyan, Parte 1, Capítulo 1. À medida que eu caminhava através deste mundo desolado, cheguei por acaso a um lugar onde havia uma caverna. Parei para descansar ali e peguei no sono. Nota de rodapé: caverna. A prisão. Bunyan escreveu este precioso livro na prisão de Bedford, onde ficou encarcerado por causa de sua religião. A seguinte história é contada a respeito dele. Um quaker foi até a prisão visitá-lo e lhe disse o seguinte: Amigo Bunyan, o senhor me enviou para lhe encontrar e estive em várias regiões do país à sua procura. Agora estou feliz porque finalmente o encontrei. Ao que Bunyan replicou: Amigo, não há verdade em suas palavras, quando você diz que Deus o enviou. Deus sabe muito bem que estou nesta prisão há alguns anos e, se ele verdadeiramente o tivesse enviado, o teria mandado diretamente para este lugar. Quaker era uma sociedade dos amigos, grupo religioso de tradição protestante, criado em 1652 pelo inglês George Fox. Os membros desta sociedade, ridicularizados com nomes de quakers ou tremedores, rejeitam qualquer organização clerical para viver no recolhimento, na pureza moral e na prática ativa do pacifismo, da solidariedade e da filantropia. Fim da nota de rodapé. Enquanto eu dormia, tive um sonho, e olhando, vi um homem vestido com trapos imundos, de pé em certo lugar, e o seu rosto estava voltado em direção à sua casa. Ele tinha um livro em suas mãos e um grande fardo estava preso às suas costas. Eu olhei e o vi abrindo o livro e lendo o que nele estava escrito. Ele começou a chorar e a tremer, e não foi capaz de se conter por muito tempo, iniciando um grande clamor e dizendo: O que devo fazer? Nota de rodapé. O lamento de um pecador consciente que tem uma visão de sua justiça como trapos imundos, uma alma cheia de ira, em um estado miserável, exposta à condenação eterna. Sentindo o peso dos pecados sobre seus ombros, ele desvia o olhar de sua casa, de si mesmo e de todas as falsas esperanças da vã confiança que possui em busca de refúgio. Ele leva sua Bíblia na mão para mostrá-lo para onde ir à procura de refúgio e salvação. Quanto mais o pecador lê a Bíblia, mais ele se convence da condição miserável e da ruína de sua preciosa alma imortal, da sua necessidade de correr em direção a Cristo em busca de salvação e da vida eterna. À medida que lê, o pecador treme e chora ao pensar o que será dele. Leitor, você já passou por essa experiência? Já enxergou a verdadeira face dos seus pecados e, sentindo o peso deles sobre si, clamou com a alma angustiada: O que tenho que fazer para ser salvo? Se você ainda não passou por essa situação, enxergará este livro apenas como um romance ou uma história que não tem nenhuma relação com a sua própria realidade. Talvez fosse mais fácil entender este livro se ele fosse escrito em uma língua desconhecida. Como você é carnal, morto em seus pecados, ainda jaz nos braços da maldade e da falsa segurança. Este livro é sobre espirituais e só pode ser entendido por almas espiritualmente vivificadas, que já tenham experimentado a salvação em seus corações, as quais começam a ter um pequeno vislumbre, uma vaga ideia do que é o pecado, do medo da condenação eterna. E é somente por isso que os peregrinos começam a jornada da cidade da destruição para o reino celestial. Fim da nota de rodapé. Foi neste estado, portanto, que ele voltou para o seu lar e tentou controlar-se quanto pôde, mas sua esposa e seus filhos não perceberam a sua aflição em um primeiro momento. Mas ele não conseguiu ficar em silêncio por muito tempo, porque seu tormento crescia cada vez mais. Depois de um tempo, ele dividiu com sua esposa e seus filhos o que se passava com ele. Minha querida esposa, ele disse, e vocês, filhos das minhas entranhas? Eu, seu grande amigo, estou arruinado por causa do fardo que carrego comigo. Além disso, fui informado que esta nossa cidade será consumida pelo fogo dos céus, na qual, subjugados pelo medo, ambos, minha esposa e eu, e vocês, meus filhos amados, estaremos destinados à ruína, a não ser que, de alguma forma, encontremos um escape, e até agora não vejo nenhum, pelo qual possamos ser salvos. Com isto, seus parentes ficaram perplexos, não porque eles acreditassem que ele havia dito a verdade, mas porque pensavam que algum tipo de insanidade havia tomado conta de sua mente. Nota de rodapé.
perplexos. A convicção do pecado nos corações se revelará naqueles que estão ao nosso redor através da sua conduta e das suas atitudes. Fim da nota de rodapé. Quando a noite chegou, acreditando que o sono talvez o acalmasse, eles o levaram para a cama o mais rápido possível. Nota de rodapé, cama. Quando iniciamos o caminho da salvação, amigos carnais dizem que somos como loucos, caminhando para a destruição, e se utilizam de métodos carnais para curar, entre aspas, nossa alma pecadora e doente. Fim da nota de rodapé. Mas a noite era tão angustiante para ele quanto o dia. Por isso, ao invés de dormir, ele passou a noite entre lágrimas e suspiros. Então, quando amanheceu, eles já sabiam que ele iria dizer coisas cada vez mais terríveis. Ele insistia em contar-lhes a mesma história, mas eles estavam insensíveis às suas palavras. Sua família pensou que poderia curar o seu destempero sendo severa, exigente e ríspida com ele. Algumas vezes, eles o desdenhavam, repreendiam ou simplesmente ignoravam. Por esta razão, ele começou a se recolher em seu quarto para orar, apiedando-se deles e também da sua própria miséria. Às vezes ele caminhava solitário pelos campos, outras vezes lia ou orava, e durante alguns dias foi desta maneira que ele gastou seu tempo. Eu o vi depois de um tempo, enquanto andava pelos campos, e ele estava, como era de seu costume, lendo seu livro, e tinha a mente em grande aflição. Conforme lia, rompeu em grande pranto, clamando como havia feito antes. O que devo fazer para ser salvo? Nota de rodapé. Nenhuma pessoa faz qualquer esforço para se salvar, até ouvir o grito de seu coração clamando pela salvação da condenação eterna. Fim da nota de rodapé. E vi também que ele olhava de um lado para o outro como se fosse começar a correr, mas percebi que continuava parado porque não sabia qual direção seguir. Então olhei e vi um homem chamado Evangelista, que vindo até ele, lhe perguntou: "Por que choras?" Nota de rodapé. Observamos aqui o terno amor e o cuidado de Jesus, o grande pastor, o bispo das almas, para com o pecador aflito, carregando o pesado fardo do pecado, ao enviar-lhe o evangelista, pregador do evangelho da graça e das boas novas da salvação. Fim da nota de rodapé. Ao que ele respondeu: "Senhor, eu percebi através deste livro que tenho em minha mão que estou condenado a morrer e depois a ser julgado. Mas descobri que não desejo a primeira condição e que não estou preparado para a segunda." Nota de rodapé. A verdadeira confissão de um pecador esclarecido. Fim da nota de rodapé. Perguntou-lhe então o evangelista: "Por que não deseja morrer, já que esta vida é cheia de maldade?" O homem respondeu: "Porque o peso que carrego em minhas costas vai me arrastar para um lugar mais profundo do que a sepultura, e vou descer até o Tofete. E, Senhor, se não estou pronto para ir para a prisão, não estou pronto para o julgamento, e nem dele para a execução. Tais pensamentos me fazem chorar." Nota de rodapé. Peso que carrego em minhas costas. O convencimento do Espírito de Deus no coração faz com que o homem sinta o insuportável peso do pecado sobre seus ombros e tema a ira de Deus revelada dos céus contra o pecado. Tofete, região do vale de Inom, em Jerusalém, onde os cananitas sacrificavam crianças, queimando-as vivas em fornalhas ao deus Moloque. Por esta razão, Tofete tornou-se um sinônimo para inferno. Fim da nota de rodapé. Portanto, disse o evangelista, se esta é a sua condição, por que ainda continua aí parado? Ele respondeu: porque eu não sei para onde devo ir. Então o evangelista deu ao homem um rolo de pergaminho, e nele estava escrito: fuja da ira vindoura. Nota de rodapé. Fuja da ira vindoura. O evangelho nunca deixa um pecador confesso, sem esperança ou alívio para uma situação miserável em que se encontra, mas o conduz diretamente a Jesus, para a sua segurança e salvação, em que ele poderá fugir de si mesmo e deixar para trás a ira que possui dentro de si, para se encher totalmente da graça de Cristo, representada aqui pela porta estreita. Fim da nota de rodapé. O homem leu o pergaminho e, olhando para o evangelista, perguntou com muita atenção: para onde fugirei? O evangelista apontou para além de um campo muito grande e lhe perguntou: consegue ver, lá bem ao longe, uma porta estreita? Não, o homem respondeu. E aquela luz brilhante, também ao longe, consegue vê-la? Acho que sim, respondeu. Nota de rodapé: luz brilhante.
Cristo e o caminho que conduz até ele não podem ser encontrados sem a sua palavra. A palavra aponta para Cristo e o Espírito trabalha nos corações, que é onde o pecador encontra Cristo na palavra. É isto que torna a palavra de Deus tão preciosa. Fim da nota de rodapé. Mantenha os olhos naquela luz, siga diretamente até ela e encontrará a porta estreita, lhe disse o evangelista. Quando chegar lá, você deverá bater e lhe será dito o que deve fazer. Depois de ouvir isso, o homem começou a correr, mas agora ele não ia mais em direção à sua casa. Quando sua esposa e seus filhos perceberam isso, começaram a chamá-lo, pedindo para que ele voltasse. Ele, porém, tapou os ouvidos com as mãos e correu gritando: Vida! Vida eterna! Vida eterna! Sem olhar para trás, o homem fugiu em direção à planície. Nota de rodapé. Fugiu em direção à planície. Quando um pecador começa a fugir da condenação, seus relacionamentos mundanos se esforçarão para impedi-lo de continuar. É mais sábio parar de ouvir os argumentos da carne e do sangue do que debater com eles. As paixões carnais não podem prevalecer sobre as convicções espirituais. O pecador, determinado em busca de salvação, deverá fazer-se surdo aos convites para retornar. Quanto mais ele for convidado a voltar, mais rápido deverá fugir. Fim da nota de rodapé. Seus vizinhos também vieram ver o que acontecia. Enquanto ele corria, alguns debochavam, alguns o ameaçavam e outros gritavam para que ele voltasse. Nota de rodapé. Seus vizinhos também vieram ver. Aqueles que fogem da ira vindoura servem de espetáculo para o mundo. Fim da nota de rodapé. Entre eles, havia 2 que resolveram trazê-lo de volta à força. O nome de um era Obstinado e do outro Volúvel. A essa altura, o homem já estava a uma boa distância. Eles, entretanto, resolveram capturá-lo e em pouco tempo conseguiram alcançá-lo. E o homem lhes perguntou: Vizinhos, por que vieram atrás de mim? Viemos persuadi-lo a voltar conosco, eles disseram. Ao que o homem respondeu: Não será possível. Vocês moram na cidade da destruição, o mesmo lugar onde eu nasci. E eu vejo dessa maneira: se morrerem lá, cedo ou tarde vocês descerão mais fundo do que uma cova, para um lugar que arde em fogo e enxofre. Alegrem-se, bons vizinhos, e venham comigo. Nota de rodapé. Alegrem-se, bons vizinhos, e venham comigo. O genuíno espírito de um pecador consciente dos seus pecados, fugindo da condenação. Ele se alegra em convencer outros pobres pecadores a seguir com ele. A graça de Deus se revela na boa vontade para com os homens. Fim da nota de rodapé. O quê? Disse o obstinado. E deixar nossos amigos e nosso conforto para trás? Sim, porque o que vocês devem renunciar não tem nenhum valor, se comparado à menor parte da alegria que estou buscando, disse o cristão, porque este era o nome deste homem. E se forem comigo e observarem isso, encontrarão fartura, pois lá para onde vou há bastante para todos. Venham e certifiquem-se das minhas palavras. O obstinado disse: Que coisas são essas que você busca? Por que deixou tudo o que há nesse mundo para encontrá-las? Cristão então respondeu: Eu busco uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada e protegida nos céus para ser revelada nos últimos tempos. Se desejarem, podem ler o livro. Ao que o obstinado respondeu: Ora, chega desse livro, você vai voltar conosco ou não? E Cristão respondeu: Não, eu não vou voltar. Já coloquei minha mão no arado. Obstinado então falou: Venha comigo, Volúvel. Vamos voltar para casa sem ele. Existem alguns homens que são como os bufões sem juízo, que quando colocam uma ideia na cabeça, insistem nela até o fim e se acham mais sábios aos seus próprios olhos do que 7 homens de bom senso. Ao que Volúvel replicou: Não o ofenda. Se o que o bom cristão diz é verdade, as coisas que ele procura são mais importantes que aquelas que nós possuímos. O meu coração está inclinado a seguir com o nosso vizinho. O obstinado se surpreendeu e disse: O quê? Também enlouqueceu? Siga o meu exemplo e volte. Quem sabe para onde um homem insano como este irá levá-lo? Volte, seja sábio e volte. Nota de rodapé. Seja sábio e volte. Quem, por causa de Cristo, nunca pareceu um tolo aos olhos deste mundo, ainda não se tornou sábio na salvação através da fé em Cristo. Fim da nota de rodapé. Cristão então disse: Não faça isso.
Acompanhe o visível volúvel. Existem muitas coisas valorosas que eu poderia mencionar e ainda outras glórias mais. Se você não crê no que digo, leia o livro. A verdade que é demonstrada neste livro é confirmada pelo sangue dele que fez isto. Volúvel então falou: Bem, vizinho, obstinado, tomei uma decisão. Eu pretendo acompanhar este bom homem e ter o mesmo destino que ele. Meu bom companheiro, ele perguntou ao cristão, você sabe o caminho para o lugar que buscamos? O cristão então respondeu, um homem chamado Evangelista me orientou a ir em direção até uma porta estreita que está diante de nós, além da planície. Lá chegando, deveremos receber instruções sobre o caminho. Ao que Volúvel disse, vamos então, bom vizinho, vamos continuar. E ambos partiram juntos. E o obstinado lhes disse, eu vou voltar para minha casa. Não vou acompanhar esses homens desorientados. Nota de rodapé, homens desorientados. Podemos ver aqui os diferentes efeitos da verdade do Evangelho sobre a natureza humana. O obstinado o rejeitou completamente. Já Volúvel ouviu essas verdades com alegria e acredita em algumas delas por algum tempo. E acompanha o cristão durante uma parte do caminho. Fim da nota de rodapé. Capítulo 2. Agora eu via em meu sonho que, enquanto o obstinado estava voltando, Cristão e Volúvel seguiam caminhando pela planície, e assim eles começaram a conversar. Cristão disse, diga-me, Volúvel, como está se sentindo? Estou feliz que tenha se decidido a vir comigo. Se nosso vizinho obstinado tivesse sentido o que eu senti, o poder e os terrores do invisível, ele não teria nos dado as coisas de maneira tão frívola, não teria nos dado as costas de maneira tão frívola. Volúvel respondeu, já que não há ninguém aqui, além de nós, conte-me mais sobre essas coisas que nos alegrarão no lugar para onde vamos. O cristão respondeu dizendo, para mim, é mais fácil compreender estas coisas do que explicá-las em palavras, mas como você deseja saber mais, vou ler sobre elas em meu livro. E você tem certeza que as palavras desse livro são verdadeiras? Questionou Volúvel. Sim, tenho certeza, porque ele foi escrito por aquele que não pode mentir, respondeu o cristão. Vamos, leia o que está escrito e que coisas são essas? Ordenou Volúvel. Existe um reino sem fim para ser habitado, e a vida eterna nos será dado, a fim de que possamos viver nesse reino para sempre, explicou o cristão. O Volúvel perguntou, o que mais diz o livro? O cristão disse, receberemos coroas de glória e roupas resplandecentes, como o sol no firmamento. Parece muito bom. Leia mais. Não haverá mais choro, nem tristeza, porque aquele que é dono deste lugar enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E teremos companhia nesse lugar? Lá estaremos com serafins e querubins, criaturas cujo brilho ofuscará nossos olhos ao olharmos para elas. Também vamos encontrar os milhares e milhares que foram para este reino antes de nós. Em nenhum deles se pode achar pecado, apenas santidade. Todos estarão na presença de Deus e permanecerão nela para sempre. Veremos os anciãos com suas coroas de ouro. Os que tocam as harpas douradas são os que não tiveram mulheres e se mantiveram castos. Vamos ver ainda aqueles que, condenados pelo mundo, foram feitos em pedaços, queimados em fogueiras, devorados por feras e jogados ao mar, por amor daquele que é o Senhor desse lugar. Todos esses estarão revestidos de imortalidade. Ouvir tudo isso é o suficiente para entusiasmar qualquer pessoa. Mas como desfrutaremos dessas coisas? O que é necessário fazer para compartilharmos dela? Questionou Volúvel. Ao que Cristão respondeu, o Senhor, que é o governador desse reino, deixou registrado aqui nesse livro a existência de uma água especial, que, se verdadeiramente desejarmos, ele nos dará gratuitamente. Bem, meu companheiro, eu estou feliz em ouvir essas coisas. Venha, vamos nos apressar, disse Volúvel. E Cristão respondeu, não posso ir tão rápido quanto eu gostaria por causa deste fardo em minhas costas. Em meu sonho, vi que logo que eles terminaram esta conversa, rumaram em direção ao meio da planície onde havia um charco enlameado. Eles seguiam distraídos pela conversa quando, inesperadamente, ambos caíram dentro de um lamaçal. Nota de rodapé. Vamos nos apressar.
Aqui vemos os confortos e as alegrias carnais de professores cujo tempo juntos aos seus alunos é temporário. Ele mostrava-se entusiasmado para aceitar o convite e muito despreocupado para quem seguiria para uma viagem distante. Afinal, ele nunca havia sentido o peso dos próprios pecados. Nosso Senhor descreve tais ouvintes como um solo empedernido. Eles recebem a palavra com alegria, mas a palavra não encontra raiz em seus corações. Acreditam durante pouco tempo, mas desistem em tempos de tribulação, como fez Volúvel ao cair no pântano da desconfiança. O pântano representa as dúvidas e o medo, levantados pelos descrentes da palavra de Deus, as sugestões de Satanás e as razões carnais de nossa natureza corrupta, que são contrárias às verdades reveladas por Deus e suas preciosas promessas. Isso é para testar a verdade de nossa convicção e a sinceridade de nossa fé. Fim da nota de rodapé. O nome daquele lugar era Pântano da Desconfiança. Eles caíram no pântano, chafurdaram-se na lama, ficaram terrivelmente sujos, logo se atolaram. O cristão, em virtude do peso que tinha em suas costas, começou a afundar. Ah, vizinho cristão, disse Volúvel, que lugar é este que viemos parar? Honestamente, eu não sei, respondeu o cristão. Então Volúvel sentiu-se ofendido e, cheio de ira, começou a falar com seu companheiro. Esta é a felicidade da qual você veio me falando todo esse tempo? Se já encontramos tanta dificuldade agora no início, o que poderemos esperar para a metade ou final de nossa jornada? Talvez eu deva voltar para a minha vida, e você, sozinho, deva conquistar esse tão maravilhoso país. Com estas palavras, o abandonou. Depois de uma ou duas tentativas, Volúvel conseguiu sair do pântano e logo correu em direção à sua casa. E depois disso, o cristão nunca mais o viu. Nota de rodapé. Foi o suficiente para Volúvel. Na primeira dificuldade, sua coragem esfriou, sua alegria acabou e sua fé morreu, mandando-o de volta à cidade da destruição. Fim da nota de rodapé. Assim, o cristão foi deixado sozinho para que afundasse no pântano da desconfiança. Ele continuava fazendo um grande esforço para sair daquele charco pelo lado que era o mais distante de sua casa, mas que ficava na direção da porta estreita. Nota de rodapé. O cristão, diante da dificuldade, continua firme no objetivo de se distanciar de sua casa. Veja a diferença entre alguém realmente convicto de seus pecados e um volúvel professor. Um olha em direção a Cristo, em busca de esperança e auxílio, o outro volta correndo para o conforto da cidade da destruição. Fim da nota de rodapé. Porém, não conseguia sair por causa do fardo preso em suas costas. Então vi um homem, cujo nome era Auxílio, chegar-se até ele e perguntar-lhe: "O que faz aí?" Nota de rodapé. Auxílio, o braço do Onipotente, graça de Cristo estendido para arrancar o pobre pecador da destruição. Porque Cristo diz a respeito destes: "Destruir-te-ei, ó Israel. Quem pode te socorrer?" Oséias 13, 9. Fim da nota de rodapé. E Cristão respondeu ao homem: "Senhor, eu fui instruído por um homem chamado Evangelista a seguir por este caminho, que me levará até aquela porta que está além, e para que dessa maneira eu escape da ira vindoura. Eu me encaminhava para lá quando caí neste lugar." Auxílio então respondeu: "Por que você não prestou atenção no caminho?" Nota de rodapé. As maravilhosas e preciosas promessas de Deus reveladas em Jesus Cristo aos pobres, necessitados e aflitos pecadores. Fim da nota de rodapé. Então o cristão respondeu: "O medo da ira vindoura me afligia tanto que eu saí em disparada pelo caminho mais próximo e terminei caindo aqui." Então o homem o respondeu: "Dê-me sua mão." Ele estendeu a mão, Auxílio puxou para fora, colocando-o em terra firme e mandou que seguisse seu caminho. O cristão caminhou em direção a ele e disse: "Senhor, já que este é o caminho que sai da cidade da destruição e leva à porta estreita, por que não se faz alguma coisa para melhorar este lugar e assim ajudar os pobres viajantes a seguirem com mais segurança pelo caminho?" Auxílio lhe respondeu o seguinte: "Este pântano é um tipo de lugar que não pode ser melhorado. É um escoamento de todas as dúvidas e as imundícies que conduzem ao pecado. Tais imundícies nunca terminam e este lugar é chamado de pântano da desconfiança porque, mesmo quando o pecador tem consciência de sua condição, surgem em sua alma muitos medos, dúvidas e apreensões para desencorajá-lo.
Todas essas coisas, juntas, o impulsionam para este lugar. Esta é a razão por que o solo aqui nunca melhora. O rei não se alegra no fato deste lugar permanecer tão ruim. Os trabalhadores, através das instruções dos supervisores de Sua Majestade, têm trabalhado há muitos séculos nesse pedaço de chão. Pelo que sei, o pântano já tragou milhares de carros cheios de materiais de aterro. Isso mesmo, milhares de instruções completas têm sido enviadas de todos os cantos do domínio do rei. E aqueles que têm conhecimento de causa dizem que trouxeram os melhores materiais para recuperar aquele terreno. Mas o pântano da desconfiança continua existindo e ainda continuará, mesmo depois que eles terminem de fazer o trabalho que o rei ordenou. Nota de rodapé, trabalho que o rei ordenou. Isso quer dizer que nada além de tristeza e desesperança na natureza decaída do pecador. E o melhor que fazemos, como por exemplo ter esperança em nós mesmos, sempre nos levará ao pântano da desconfiança. Fim da nota de rodapé. É verdade que, pela ordem do legislador, foi construído um caminho de pedras, que é seguro, pelo meio do pântano. Todavia, em uma ocasião como esta, as águas se agitam, como nas mudanças de tempo, e este lugar só regurgita imundícies. Assim, se torna difícil avistar o caminho. Ainda que esteja visível, os homens cobertos de lama e lodo, confusos pelas dúvidas em suas mentes, passam ao largo. No estado em que se encontram, não são capazes de enxergar nada, embora a trilha esteja lá. Mais uma vez, alcançada a porta, estarão em terreno firme. Nota de rodapé. A porta é o Senhor Jesus Cristo. Nunca encontraremos um bom solo ou terra firme, ou acharemos a caminhada segura, até que recebamos Cristo pela fé e até que nossos pés nos conduzam a Cristo, que é a rocha dos séculos. Fim da nota de rodapé. A esta altura, em meu sonho, Volúvel já havia chegado à sua casa. Seus vizinhos foram visitá-lo e o chamavam de sábio, porque decidira voltar. Alguns, porém, chamaram-no de tolo por lançar-se imprudentemente em tal aventura com o cristão. Outros o ridicularizavam pela sua covardia, dizendo: certamente você escolheu arriscar-se, mas nós não seríamos tão fracos para desistir por essas poucas dificuldades. Volúvel andava furtivamente entre eles, tentando disfarçar e mudar de assunto. Ao final, ele começou a ganhar um pouco mais de confiança e todos voltaram às suas fábulas, debochando do pobre cristão. E assim, a conversa voltou a girar em torno das aventuras de Volúvel.